Então os materiais de hoje são esses aí, toda a descrição de cada detalhe dos materiais vai estar descrita aqui embaixo, na parte do box do vídeo, tá bom? Então olha só, a gente vai pegar essa corda de couro que eu usei, é couro de verdade, viu gente? Agora vocês podem usar qualquer corda que seja do interesse de vocês, não precisa ser uma corda exatamente igual a minha, tá? E a gente vai dobrar no meio essa corda. Eu usei em torno de... O que acontece? Eu fiz duas camadas de corda. A parte de baixo da camada, ela é um pouco abaixo do pescoço e a parte de cima é bem grudadinha ao pescoço. Então, vocês vão ter, na verdade, que medir de acordo com o pescoço de vocês, tá, gente? Para algumas pessoas tem que ser um pouco maior, para outras menor. Então, eu vou dobrar ao meio, deixar um lado um pouco mais curto que o outro e vou cortar agora um pedaço do meu fio de encerado, tá, gente? Esse é o meu cordão encerado que você encontra muito facilmente em qualquer lugar. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um looping, né, ou uma voltinha, que vai ser onde eu vou encaixar o meu botãozinho. Aí eu escolhi esse botão, tá? Não precisa ser um botão enorme, mas eu queria botar um botão assim bem hippie, bem boêmio, bem divertido. Então eu escolhi esse aí bem prateadão. E aí eu medi mais ou menos ali, e agora eu vou começar a amarrar essa minha corda encerada, esse meu fio encerado. Como é que eu vou amarrar? Eu vou deixar um pedacinho pra fora e vou fazer várias voltinhas, gente, muitas voltinhas mesmo, pra gente prender bem esse cordão. Então vamos começar aqui a fazer várias voltinhas. Aí depois que eu fiz várias voltinhas, eu vou amarrar e criar um nó bem dado. Gente, vai ser um nó bem grande. Aí eu já fiz esse nó e já cortei as pontinhas, tá? Mas são vários nós, até ficar bem grossinho. Você vê que ficou bem ali pra fora. O que eu vou fazer? Eu vou queimar esse nó, porque o cordão encerado ele tem uma tendência a derreter. Então quando ele derrete, ele se une, tá? E aí ele não se desfaz de jeito nenhum. Você pode usar qualquer ferramenta, eu usei ali o botão mesmo, para apertar para aquela parte que ainda tá quente, derreter e encostar ali bastante, ficar mais retinho, e não ficar aquele nó para fora. Bom, eu vou pegar a minha linha, que é a linha que eu uso para fazer vários entrelaçamentos, vários trabalhos de entrelaçamento e também trabalhos de bordado, tá, gente? Essa linha é uma linha bem forte, tá na descrição do vídeo, como eu falei antes, aí é o nome dessa linha. Provavelmente não tem no Brasil dela, mas vocês podem encontrar outras linhas fortes também. E o que eu vou fazer? Eu vou usar essas miçanguinhas turquesa, que eu chamo de miçanguinhas seed, e eu vou colocar 7 miçangas. Essas 7 miçangas, elas conseguem criar uma voltinha em torno desse meu cordão de couro. E dependendo do cordão que você estiver usando, talvez sejam 6 miçangas, talvez sejam 5, talvez sejam 8, tá? Pra mim deu um número de 7 miçangas que deu uma voltinha perfeita. E criei um nó ali para iniciar. Depois eu vou adicionar mais 7 miçangas. Aí nesse caso, para qualquer uma de vocês tem que ser um número ímpar. E depois você vai ver por que tem que ser um número ímpar a partir desse momento. Então eu coloquei aí mais 7 miçangas. E, gente, eu não sei se vocês perceberam, eu ainda não encaixei os entremeios. Eu já tô com os entremeios encaixados e vocês vão entender. Olha só, eu tô com 7 miçangas ali, depois encaixei mais 7 miçangas para fazer a voltinha em torno do cordão de novo. Presta bem atenção como eu faço. As 7 miçangas de baixo, elas vão ser aquela rendinha de baixo ali. E depois você encaixa mais 7 miçangas para fazer a voltinha em torno do cordão. E é sempre assim, 7 e 7. Uma casa de 7 vai ficar em torno do cordão e a outra vai ficar como aquela rendinha da parte de baixo, aquela voltinha embaixo ali. E depois que eu encaixo essas 7 miçangas, eu dou 2 voltas em torno das miçangas, tá? Dentro das miçangas, em torno do cordão, para depois voltar pelo mesmo lugar de onde eu comecei e vou encaixar as 7 miçangas novamente. Eu não sei se deu para vocês entenderem, mas eu vou continuar fazendo. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque não é difícil, é uma coisa bem simples. Olha lá, eu já encaixei 7 miçangas. Aí agora, separadamente, eu encaixo mais 7 miçangas. E aí eu vou fazer aquela voltinha em torno do cordão. Olha só como eu faço a voltinha em torno do cordão, dá só uma olhadinha.
passo por baixo, depois por dentro de todas as miçangas, a partir da primeira que eu tinha encaixado antes. E puxo. Veja que sempre entre essas voltinhas de miçangas eu tenho um entremeio, tá, gente? Esse é um entremeio largo e vocês vão ter que procurar um entremeio que caiba no cordão que vocês estiverem fazendo, tá? Olha lá, eu puxo, aí depois encaixo mais 7 miçangas. E aí, na verdade, são 14 e 14, sendo que você não pode unir essas 7 e 7. E vou fazer isso até em toda a volta do colar. Quase todo o cordão, né? Que vai ser o cordão maior da parte de baixo. E aí, quando eu fizer a última, eu vou voltar com a linha por aquela parte de baixo, né? Que é aquela rendinha de baixo. Parece uma rendinha, né? E vou sair pela quarta miçanga, que na verdade é a miçanga do meio. Por isso que tem que ser um número ímpar, tá, gente? Porque se fosse um número par, ficaria meio que sobrando mais para um lado do que para o outro. E agora eu vou fazer a renda mais exterior, né? Aquela mais de fora. E vou fazer com 2 miçangas seed, uma miçanga maior, que é essa miçanga meio azul turquesa com prateada. Vou colocar esse, eu chamo de orzo, meu marido chama de orzo, né? Que é aquela massa italiana que parece um arroz, mas maiorzinho. Então eu vou colocar, vamos dizer que seja uma gotinha, tá, gente? E vou colocar mais essa outra miçanga maior e mais 2. E vou passar pela miçanga do meio da próxima ondinha de baixo ali. Ah lá, olha só, a miçanga do meio é aquela. Ficam 3 para um lado, 3 para o outro e a miçanga do meio ali. Por isso que são 7. Repetindo para vocês. Aí eu vou puxar. E eu vou fazer isso por toda a parte de baixo do colar, tá, gente? Olha, eu vou fazer mais uma vez aí para vocês verem. E, gente, eu não sei se vocês perceberam, a minha linha já estava bem curta. Então, às vezes vai acontecer de você não ter cortado a linha longa o suficiente, até porque isso aqui é um trabalho longo. Então, eu peguei mais um pedaço de linha e dei um nó, amarrei uma na outra, tá? E é só isso, vocês podem só amarrar o final daquela linha que você estava trabalhando antes e amarrar numa nova, um pedaço maior. E dar um nó bem dado, eu dei vários nós, mas tem um segredinho também que eu faço, gente. Eu coloco cola. Porque a cola, ela vai ajudar a manter, né, aquele nó ali e não se desfazer. Você vai fazer vários nós, eu dei ali acho que uns 5 nós e adicionei a cola. E depois eu cortei as pontinhas. E esse nó ele vai ficar bem escondido entre as miçangas. Você pode ficar despreocupada que não vai dar problema nenhum, tá bom, gente? Agora, se você acha que a sua linha não seja uma linha muito segura, você pode passar com mais uma linha por dentro de todo o trabalho que você já fez anteriormente. Isso também dá um trabalhinho, mas se você quiser manter o seu trabalho, um trabalho bom, de boa qualidade, um trabalho forte, você pode fazer isso. Então, gente, eu continuei entrelaçando, tá? Até o outro lado. Olha só como é que tá já mais ou menos parecendo ali. E agora eu vou fazer o acabamento da linha para vocês verem como é que eu faço, tá? Você vai ter só uma ponta de linha, então você não vai poder amarrar uma na outra. Então, nesse caso, eu vou pegar essa linha e vou passar até o final da onde eu chego na última voltinha de miçangas, tá? Em torno do cordão. E vou passar ela por baixo, com a minha agulha por baixo da linha de baixo, né, que tá ali naquela voltinha, e vou começar a dar vários nós. Presta só atenção, olha lá, passei por baixo, entre as miçangas, aí deixei um loopingzinho pequeno e deixei uma voltinha pequena, eu chamo de looping, mas é voltinha, tá? E comecei a fazer o nó, e tô puxando ali.
Gente, eu fiz isso várias vezes e quero falar pra vocês também que tem um detalhe muito importante que não apareceu no vídeo, mas é bem simples. Depois que eu fiz esses nós, eu coloquei cola, tá, gente? E em vez de cortar a ponta da linha, o que eu fiz? Eu continuei entrelaçando, continuei passando com aquela ponta por dentro de todas as miçangas, assim, várias miçangas, né? Não todas, mas continuei bordando por dentro das miçangas, seguindo o mesmo caminho que eu seguia anteriormente, claro, para não mudar o modelo do colar. E tem mais outro nó, então quer dizer, você cria mais uma segurança, tá, gente? E agora eu vou passar o trabalho para a parte de cima, para o cordão menor. E eu fiz uma coisa muito simples, eu encaixei ali um entremeio, coloquei um pingentezinho de folha assim bem boêmio, tá? Bem ripongozinho, prateado. E pronto, coloquei outro ali e pronto. Foi o detalhe da parte de cima do colar. E o que eu vou fazer agora? O amarrado com o fio encerado em torno ali daquela outro finalzinho. Vocês podem ir medindo no pescoço para ver como é que fica. Só que agora, nesse amarrado, na parte de cima, eu vou começar a encaixar o botão. E é muito simples, gente. Eu pego ali uma das pontas da linha encerada, passo por dentro do botão para a parte de baixo dele, continuo amarrando mais um pouquinho, aí depois eu volto de novo, faço aquilo ali umas 3 ou 4 vezes, tá? Eu acho que eu fiz 4 vezes para poder ficar bem certinho. E continuei amarrando, e depois eu finalizei com um nó na parte de trás, e aí eu fiz exatamente aquilo que eu fiz na primeira parte, eu cortei, fiz um nó bem grosso, cortei as pontinhas e queimei para poder derreter, e dei uma apertadinha ali para poder ficar mais um niveladozinho. E, gente, é só isso mesmo. Vocês viram que as pontas, elas ficam meio que para fora. Não tem problema. Você depois corta ali para ficar tudo retinho. Vocês vão ver que eu fiz exatamente desse jeito que eu tô falando para vocês. Preste atenção nos detalhes. É bem simples. Eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue fazer, gente. Olha lá.